Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor tem uma palavra hoje para o nosso coração, no livro de Êxodo, do capítulo 3, no verso 6. Nos diz a palavra do Senhor. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Essa passagem bíblica, ela é maravilhosa. É o encontro de Moisés com Deus ali no Monte Sinai, quando o Senhor se revela a ele pela primeira vez. Ele conhecia toda a história do povo de Israel, dos seus antepassados, mas agora era algo diferente. O Deus que os seus antepassados haviam conhecido, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que havia se revelado a eles, agora, no meio de uma sarça ardente, falava com Moisés. E é muito interessante, porque ele se revela como Deus, eu sou. E vejam que coisa maravilhosa, que ensino maravilhoso tem nesse versículo bíblico. Deus estava se revelando a Moisés, chamando a ele para uma missão, confiando a ele uma missão, para libertar o seu povo do cativeiro no Egito. E quando Deus falou com ele, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E é interessante porque Abraão, Isaque e Jacó já haviam falecido há centenas de anos. Por que Deus não estava dizendo a eles: eu fui o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E quando Deus estava falando com Moisés, Deus está falando uma verdade. Porque o conhecimento de Deus é vida. E Deus dá ao homem vida eterna. Abraão, Isaque e Jacó viveram uma bênção de Deus. Deus tinha dito a Abraão: Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo ali era uma profecia acerca de Jesus, porque em Jesus todas as famílias da terra foram benditas. E que bênção é essa que o homem tem em Jesus? É vida eterna. O que Deus deu a Abraão foi vida eterna. Deu a Isaque vida eterna, a Jacó vida eterna. E é isso que Deus tem para oferecer ao homem. Deus é eterno. Quando ele diz eu sou, ele está falando ali de um Deus que não é um Deus eu era, porque ele é um Deus eterno. Isso é interessante porque, inclusive, a Bíblia, em alguns idiomas, na tradução para alguns idiomas, como o francês, por exemplo, esse Deus que se revela como eu sou, lá está escrito o eterno. Então Deus é eterno e o que ele tem para o homem é vida eterna. Essa revelação aqui no Antigo Testamento é uma revelação de Jesus. Aquela sarça que ardia e não se consumia, ela falava a respeito profeticamente de Jesus, daquele que a glória de Deus, ele se fez homem e habitou entre nós, mas a glória de Deus estava sobre ele. E a sarça, ao mesmo tempo, quando nós falamos da sarça, a sarça era um arbusto comum no deserto. E era comum também você ver uma sarça no deserto arder, porque o deserto é seco, é muito quente, e a sarça é um arbusto frágil. Então ela, na sequidão do deserto, no calor do deserto, era comum ver uma sarça entrar em autocombustão. Moisés estava acostumado a ver isso. Mas o que ele via ali era algo diferente, porque o fogo estava sobre a sarça e a sarça não se consumia. E o Deus que falava com ele naquela sarça era uma teofania, é a aparição de Jesus, é assim que se chama teofania, é a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Alguém pode até dizer: não, pastor,
Jesus nasceu muito depois dessa ocasião, mas precisamos de lembrar que Jesus é eterno. Ele é o Verbo de Deus, ele estava com Deus, tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele desceu aqui e se fez um de nós. Ele se fez uma sarça, mas uma sarça que tinha a glória de Deus sobre ela. Quando ele fala ali, eu sou, é aquilo que Jesus vai falar mais tarde também. Tudo que o homem não é. Nessa ocasião, Moisés fala disso, né? Quem sou eu, Senhor? Moisés aprendeu isso no deserto. Quem sou eu? Lá no Egito, Moisés achava que ele era alguma coisa, e era. Ele foi educado para ser um príncipe no Egito. Era filho da filha de Faraó. E ele até pensou durante um tempo que, como filho da filha de Faraó, ele podia fazer alguma coisa pelo seu povo. Mas ele se decepcionou e viu que não podia fazer nada. Assim é o homem, muitas vezes até religioso, como Moisés era. E o homem acha muitas vezes que ele pode fazer alguma coisa, mas na obra de Deus, você só pode fazer alguma coisa se a glória de Deus estiver sobre a sua vida. E era isso que Deus estava falando ali com Moisés. O homem precisa de ser capacitado por Deus. É Deus quem nos capacita. É Deus quem prepara o homem. Moisés aprendeu no deserto que ele não era nada. Quem sou eu, Deus? E assim somos nós. Por mais instruído que você seja, por mais culto que você seja, por melhor pessoa que você seja. Mas o que é o homem? A Bíblia diz isso. O que é o homem para que Deus dele se lembre? É uma sarça, é comum, é frágil. Mas que coisa gloriosa é quando aprendemos a olhar para a sarça, olharmos para Jesus e entendermos que o Filho de Deus se fez o mais indigno dentre os homens. E ele não estava confiado na sua humanidade, mas ele estava confiado na glória de Deus que estava sobre ele, o poder de Deus que estava sobre ele. Se foi assim com Jesus, deve ser assim também conosco. Não podemos confiar em nós, nas nossas virtudes, no nosso conhecimento, mas precisamos de buscar a glória de Deus. E essa glória nós buscamos em santificação, como Deus disse para Moisés ali naquela experiência. Moisés, descalça a sandália dos teus pés. Aquilo que você trouxe do Egito, a sandália que você trouxe do Egito, aquilo que te trouxe até aqui, você não vai andar mais dessa forma, mas você vai andar agora na presença de Deus, em humildade, na dependência do poder de Deus. É esse o chamado. E aquele Deus que se revelava como Deus eu sou, e nós falamos aqui, era o Senhor Jesus se revelando, porque Jesus é a resposta de Deus para o homem. Tudo que você não é, Jesus é. Tudo que você não tem, Ele tem. E é por isso que nós vamos ver Jesus mais tarde dizendo, esse eu sou, né? Que se revelou a Moisés, eu sou o pão da vida. Você tem fome? Ele é a resposta de Deus para a fome da sua alma. Eu sou o pão da vida. Você tem sede? Ele diz, eu sou a água da vida. Você precisa de paz? Ele diz, eu sou a paz. E ele não dá a paz como o mundo dá, mas ele dá uma paz diferente, uma paz que dura para toda a eternidade. Você tem medo da morte? Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então aquele eu sou que se revelava ali era o Senhor Jesus, prometendo a Moisés, tudo que você não tem, tudo que você não é, eu sou a resposta de Deus para você. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. O Senhor quer que sejamos bênção, apesar de nós, apesar da nossa fragilidade, apesar de não termos nada de diferente. Somos seres humanos como tantos outros. E o que vai fazer diferença na nossa vida não é nossa cultura, o nosso conhecimento, as nossas virtudes, mas a graça maravilhosa de Deus revelada em Cristo Jesus. Isso fará toda a diferença na nossa vida. E isso é a resposta de Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vida eterna. E o que é que nós vamos ver mais tarde?
na experiência que os apóstolos tiveram ali no Monte da Transfiguração, Moisés aparece ali. Por que Moisés apareceu? Porque ele conheceu esse Deus, que não é o Deus eu era, mas era o Deus que estava dizendo, eu sou. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, mas eles estão vivos, eu continuo sendo o Deus deles. E quando Moisés aparece lá na Transfiguração, Moisés estava vivo, porque Moisés conheceu o Deus eu sou, o Deus que deu a ele vida eterna e o Deus que quer dar a mim e a você esta vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é a resposta de Deus para mim e para você. Descalce a sandália dos teus pés e tenha comunhão com Ele, porque Ele quer se revelar a você a cada dia dessa jornada como esse Deus maravilhoso, como esse Deus eu sou. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra.